Sobre a pergunta que me coloca, liberdade de imprensa. Sabe, eu tenho uma crítica severa sempre a fazer à imprensa. A nossa imprensa e essas organizações internacionais que fizeram A Repórteres Sem Fronteiras. esse Repórteres Sem Fronteiras, nem sei onde é que está sediada, nem sei quem faz o board disso, mas penso que se trata de organizações que tiram conclusões precipitadas, como geralmente os moçambicanos nos últimos tempos fazem. O jornalista que esteve sob custódia policial, ele e outros, foram recentemente libertos, não por causa desse relatório, porque as investigações chegaram à conclusão de que eles podiam estar em liberdade, esperar julgamento, sob fiança, é o que está a acontecer. Dizer que Moçambique hoje baixou os níveis de liberdade de imprensa ou de expressão, eu acho que é uma mentira grosseira. Porque estão aqui os meus pares do painel aqui. Estão a falar mal do regime do dia. E vão sair daqui, hão de ir para casa e vão chegar são salvos. Próxima semana, provavelmente, se forem convidados para este programa, hão de estar aqui de novo e hão de dizer o que eles acham sobre o que está acontecendo no país. E nunca ninguém lhes molestou. Houve uma vez que o Massango foi... diz ter levado porrada, ele diz que devia ter espancado. E ele zanga quando eu falo sobre esse assunto. Mas olha, podia ser que o Massango tivesse alguém que quisesse aproveitar-se do fato de o Estado, naquela altura, estar a tomar as medidas e políticas. Nós podemos ser vítimas, aqui a sair daqui, podemos ser vítimas de indivíduos que, por conta e risco próprios, agem sobre as pessoas. Só que, se for o Julião, por exemplo, agora, que é identificado com a Frelimo, a ser vítima, não há de ser problema. Mas se for o Massango, que é opositor da Frelimo, vai ser problema. Se for no meu caso, há de ser um bandido, né? Não vão dizer que é Renamo, não vão dizer que é MDM, mas podem ser esses também. Nunca ouvi isso. Portanto, eu penso que nós temos que ter cuidado quando procuramos atribuir responsabilidades a quem quer que seja sobre o que está a passar. Eu não vejo aqui na República de Moçambique nenhum problema com a imprensa. Eu acho que até temos liberdade demais. Acha que devia existir limites? É que em todo o mundo há limites. E o que é que seria limites? Olha, há coisas que são tão sensíveis como este assunto da polícia de que estávamos a falar há pouco tempo. Que a polícia nos disse, esperem que a gente esclareça o que aconteceu. Mas nós estamos a avançar as nossas conclusões precipitadas. Isso só pode ser considerado a convocação à desordem pública. E com motivos bastantes para as pessoas que se pronunciam no sentido de que a polícia está a agir mal, porque ninguém conhece os métodos de atuação da polícia. Ninguém de nós aqui é polícia aqui. Cada organização do Estado tem os seus métodos de atuação. Se aqueles fulanos se camuflaram e não sei quanto, e fizeram a coisa como fizeram, e se confundiram com assaltantes, com raptores, etc, etc. Olha, eu vou perguntar, aquela polícia francesa que esteve atrás daqueles fulanos, mostrava a cara a alguém? Não. Por que quando acontece isso em Moçambique é problema? Não consigo entender. Então, eu penso que nós temos que ter o discernimento necessário de quando há situações como estas, que nós agora falamos dela aqui, quando há essas coisas de aparente falta de abertura por parte das autoridades em relação à atuação da imprensa, nós devemos esperar que haja o esclarecimento devido. Porque em todo o mundo
há limites para tudo. Mas não é a Na nossa sequela que os sociedade, moçambicanos carregam de uma polícia que promete não muito há trabalho? sequelas nenhuma, porque desde que este país se tornou esta democracia que é chamada representativa, eu tenho estado a insistir que isto é democracia liberal, não se conhecem casos de indivíduos que foram presos porque falaram. Mesmo aquelas situações em que houve concidadãos que foram raptados, foram molestados em lugares não sei quanto, não há prova de que aquilo foi por causa do que disseram. O que acontece é que nós podemos ter problemas com certos concidadãos nossos que podem se aproveitar do fato de nós estarmos a emitir as opiniões que emitimos publicamente, no caso do Massango, no caso do Hercínio de Salema e outros. Podem se aproveitar disso. Pode ser até um indivíduo que desconfia, que esteja a andar com a mulher dele. Que diz, aquele fulano ali, que eu desconfio que anda com a minha mulher, está ali naquela televisão, está representado. E ele vai te procurar, vai te encontrar, vai te arrastar, vai te molestar. E ele vai ficar desculpabilizado porque, como tu falaste mal contra o regime, vão dizer que é por causa de ter falado mal contra o regime. Mas eu acho que nós temos que ter um bocadinho mais de cuidado em relação a isso. Neste país há liberdade de expressão que é apreciada pelo mundo inteiro. As pessoas aqui falam mal do presidente, falam, até caricaturam, insultam. Podemos entrar nas redes sociais para vermos isso. Não lhes acontece nada. Nas televisões, como estamos aqui num programa de televisão, as pessoas falam, insultam, injuriam, sem provas, até fazem acusações. Não lhes acontece nada. Isso não é liberdade de expressão? Vamos entender. O que é que se passa para nós andarmos aqui agora a inventar essa organização que inventa essa de que os níveis de liberdade de expressão em Moçambique baixaram? Até porque nós devíamos fazer uma coisa como acontece na Inglaterra, onde só podes falar mal da rainha num único espaço. E fora desse espaço, se falares mal da rainha, has de ter que prestar contas às autoridades. Há um jardim lá em Londres onde tu podes entrar e insultar a rainha. Mas esse é o único lugar onde podes fazer isso. Não podes fazer isso em qualquer outro lugar. Aqui insulta-se o chefe do Estado a granela, a bel prazer, em qualquer lugar, em qualquer esquina. E não acontece nada às pessoas que fazem isso. Como é que se pode vir dizer agora, neste relatório de que estamos a falar agora, que Moçambique é um país com níveis de liberdade de expressão, um nível de liberdade de imprensa que estão a decrescer. Estão a decrescer a partir de onde? Segura aí, professor. Eu não entendo. Portanto, vamos ouvir João Massango. Exato, complicado falar desse assunto. Só para segurar. João Massango, o Repórteres Sem Fronteira no relatório aponta que a situação de Moçambique é difícil. Classifica como situação difícil. Países que integram esta situação difícil são a Eritreia, a Coreia do Norte, a Venezuela, mas os países nórdicos têm grande avaliação a ocupar lugares primeiros. Os ataques em Cabo Delgado que foram proibidos, a imprensa teve alguma interdição da cobertura livre, são os grandes elementos que tornam esta má classificação daquilo que é a liberdade de imprensa no país. Acredita que há essa queda eminente? Muito obrigado, Vanito. É o seguinte, muitas das vezes quando nós nos encontramos em televisão, debatemos e cada um em debates desta natureza procura forma de trazer aquilo que agrada, não é, à sua própria consciência. Eu tenho respeito com o professor Julião nas suas abordagens, mas muitas das vezes a euforia de querer trazer à tona aquilo que lhe vem da alma, muitas das vezes contradiz num debate exatamente desta natureza. Uma coisa é falar da polícia. Ele levantou aqui a questão da polícia. Outra coisa é a liberdade de expressão, a liberdade da imprensa, que isso nós podemos considerar, digamos, no contexto da nossa sociedade, aquilo que o mundo lá fora observa e faz avaliação, digamos, do nosso país.
Quando diz que aqui em Moçambique nós falamos, até insultamos, pode-se insultar o presidente, e depois faz esta questão da comparação, por exemplo, com o mundo fora, no contexto da liberdade de imprensa ou expressão, eu acho que isso não custou a verdade. Não custou a verdade. Aqui em Moçambique nós já assistimos vários casos de indivíduos, por emitir as suas opiniões, não é? Sofreram sequelas. Embora há um dado muito interessante, é a questão de alguém aparecer, digamos, há um termo que tem-se usado lá no mundo fora. Na libertinagem. A reclamar, não é? Que, bom, nós fizemos isto porque esta pessoa pode ter cometido exatamente. Nós assistimos aqui em Moçambique indivíduos por emitir as suas opiniões, é o caso do professor Macuane, não é? É o caso do Ercino auto-integra-se nessa lista. É o caso de João Massango, eu pessoalmente que estou a falar, e várias pessoas que de facto morreram, nós assistimos essas coisas. Então, quando os indivíduos que observam, olham para Moçambique e emitem suas opiniões, isso visa exatamente que o país, se calhar, adote novas formas, porque para o caso, por exemplo, que nós estamos aqui a discutir, hoje foi restituído a liberdade o Amado Abubakar e o Germano Adriano. Aqui consta que o Ministério Público acusou de violar segredos do Estado e de incitar a desordem. Por exemplo, é o Ministério Público. E esta acusação veio agora, neste mês de abril. Esses indivíduos estavam detidos desde o mês de janeiro. Por quê? Porque está-se a reportar que no norte de Moçambique, especificamente na província de Cabo Delgado, há ataques. Mas nós não sabemos quem é o móvel. Nós assistimos, e muitas das vezes, o produto final, quando as pessoas são executadas, mas a imprensa, porque precisa de reportar os assuntos, tem que ir ao terreno, reportar as coisas de um local. Então, nós, de facto, assistimos isto. Uma coisa é liberdade de expressão, em que as pessoas se expressam, mas que, do outro lado, nós temos um regime. Porque nós temos que dizer que isso é o resultado do regime, que de facto vai controlar com que as pessoas não exprimam aquilo, independentemente de nós termos a nossa Constituição da República. Acredita que a Frelimo limita a liberdade de expressão e de imprensa no país? Olha, nós estamos a falar do regime, estamos a falar do sistema. Quando nós falamos do regime, quem governa este país é a Frelimo. Quando nós estamos a falar do sistema, quem está a controlar o sistema deste país é a Frelimo. Estás a perceber? Independentemente de outras, deste ou daquelas outras coisas que estão de facto a acontecer. Porque uma coisa que eu devo dizer, Vanita, é o seguinte, que muitas das vezes pode até não entrar em concordância no pensamento de cada um. Nós temos o nosso país, mas é quem controla, é quem olha. Por exemplo, as Nações Unidas interviram. Nós vimos as Nações Unidas já pedir a soltura exatamente deste indivíduo. Nós vimos várias organizações internacionais. Vimos a MISA, que eu devo parabenizar a MISA pelo grande trabalho que fez, não é? Até o fato de nós assistirmos isso. Então, significa que, e não só, nós temos sequelas, temos vários outros casos que aconteceram de indivíduos, não é? Que ao emitir as suas opiniões, lembras-te, naquela altura em que Massango foi vítima, muita gente até tinha medo de emitir as suas opiniões nas televisões, porque o que estava a acontecer? Era alguém emitir a sua opinião, depois era sequestrado, era baleado, e nós assistimos tudo aquilo. A gente vamos dizer que é porque alguém, segundo o exemplo que o Julião aqui deu, alguém possa ter conquistado, por exemplo, a mulher desse indivíduo que está ali na televisão, e ele sabe que este programa que está a ocorrer agora aqui na TV Sucesso é direto, então eu vou cercar Massango lá, porque ele disse o que disse, então vai arranjando a oportunidade, porque o tipo conquistou a minha esposa. Eu acho que não... Quer dizer, são exemplos de algumas ocasiões infelizes, professores, que
em televisões não pode passar. Então, de uma forma geral, nós estamos a falar do nosso país, que o que nós queremos é o melhoramento das coisas. Nós queremos que Moçambique seja o verdadeiro Estado de direito democrático. Nós queremos que a liberdade de expressão da imprensa, os jornalistas exercem o seu direito, porque nós temos que comparar uma coisa. Aqui na sua televisão, nós falamos aquilo que nos vem da alma. Mas é diferente, por exemplo... É um bom exemplo de É liberdade diferente, de por expressão. exemplo, nesse sistema, como é que chama? Da censura. Você não fala isso na televisão de Moçambique. Estás a perceber? Porque lá há um formato. E há pessoas formatadas. E há as pessoas que quando chegam na televisão sabem o que é que de facto devem dizer. Então, isso entra no contexto de impedimento à liberdade, em que muitas das vezes nós nos encontramos. Na verdade, estas organizações aqui, não é porque olham para Moçambique, que um país que respeita as regras, olha para Moçambique, o país que respeita, digamos, a questão da liberdade. Eles vão de acordo com aquilo que são as incidências locais, através de relatórios locais, e eles vão, de facto, vão poder emitir aquilo que... Segura aí, Massango, só para uma transição e equilíbrio de tempo. Vamos a Augusto Pelema. Augusto Pelema, como é que olhamos para esta queda de Moçambique no relatório que a Repórteres Sem Fronteiras apresenta? 4 posições em queda, Moçambique é visto em situação difícil para aquilo que é o ambiente do exercício da liberdade de imprensa. Temos esta classificação, que é um ranking de capital importância. Como é que olha?